Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao terreiro da Vó Benedita. Hoje nós estamos aqui, eu e meu filho Paulo. Nós sempre comentamos do meu filho Paulo, que foi ele que me acompanhou na fundação do terreiro da Vó Benedita. É essa figura aí que vocês estão vendo, pai Paulinho de Tranca-Rua, né? Paulinho Tranca. Oi, Hoje é mãe, um tudo dia bem? muito... Tudo bem, meu filho? Boa noite a Hoje é um todos dia aí. Vamos fazer um bate-papo aí, né? Hoje é um dia muito especial para nós. Primeiro, porque nós comemoramos nosso pai Ogum, né? Pedimos a ele muita força, muita proteção, muita firmeza, que nos livre e guarde de todos os males e de todos os perigos, que nos livre desta peste, né? Que traga muita proteção para todos. E também quero aproveitar e saudar o povo da rua, o povo da Encruza, o povo da Calunga, salvar todas os guardiões e guardiãs. E hoje nós estamos aqui para comentar um pouco do que foi a nossa vida. Paulinho tem um monte de histórias para contar, e são histórias verdadeiras, muitas são engraçadas, mas as outras são de arrepiar. Vai, meu filho. E hoje, mãe, pelas minhas contas aqui pelo dia, É. hoje fazem 30 anos que o Tranca-Rua desceu em mim pela primeira vez. Nossa, meus parabéns. O É. que você conta de novo aí? Então, como eu estava falando, né, mãe? Eu era o Gun lá do terreiro, eu acompanhava você, né? E eu É. ia, tocava tabaco, ficava lá brincando, bagunçando. E aí que eu vi a primeira vez na minha vida que eu vi um Exu. Ah, é? Eu acreditei que era um Exu, por quê? Porque a minha mãe era uma executiva de empresa, ela tinha cargo de gestora, né? E eu vi minha mãe com uma capa preta e amarela, fumando um charuto e tomando pinga. Aí eu falei, nossa, esse negócio é verdade mesmo, né? Nunca eu vi minha mãe com cigarro na boca, com nada. E esse foi o meu primeiro contato com o Exu, né? E aí ele me chamou, era o João Caveira. Eu já estava tocando atabaque lá há muitos anos, né? Eu estava com 16 anos, eu estava lá desde os 10. E aí, quando a minha mãe fala que para desenvolver não precisa incorporar, é verdade. Eu fiquei ali dos 10 aos 16 anos desenvolvendo. Porque quando o João Exatamente. Caveira passou a capa em cima de mim, mãe, eu caí no chão. Aí eu falei, nossa, acho que eu escorreguei, né? Aí o João Caveira passou a capa em cima de mim, eu caí no chão de novo. Aí o João Caveira gritou, salve seu tranca-rua! Aí, desse dia em diante, eu já comecei a trabalhar normalmente com o tranca-rua, mãe. Eu acredito, sabe por quê, Paulo? Porque as pessoas elas veem no sistema desenvolver alguma coisa muito mirabolante, muito misteriosa, muito cheia de 11 horas, né? Mas não é. O desenvolvimento, na verdade, é um período que a gente passa de adaptação. Então, na medida que você frequentava o terreiro, participava das giras, tocava seu atabaque, aliás, que toca muito bem, a sua energia com o seu tranca-rua foi se acoplando, e quando você menos esperou, ele desceu. Não precisou ficar chacoalhando, empurrando, virando. Sumiu, Paulo. Pode continuar. Não tinha necessidade de certos, como fala, acrobacias para receber, porque tem gente que acha que para você receber uma entidade, ela precisa se chacoalhar, subir, bater o pé, bater a mão, ir para cima. Não é nada, é um negócio tão natural. Porque essa resistência que a gente tem no corpo é justamente o nosso medo de entregar o nosso mental. Então, como você era jovem, não tinha experiência nenhuma, as coisas foram acontecendo naturalmente. E eu fico muito feliz que você é um excelente médium, não só do seu tranca-rua,
mas de outros guias maravilhosos que você tem. Mãe, eu sempre uso essa frase, a pessoa fala que está desenvolvendo, né? E o meu desenvolvimento foi assim. Eu fiquei ali muito tempo cambonava você, cambonava o Pai de Santo. E quando o João Caveira chamou o guia, ele já veio, já deu ponto, já trabalhou. Então eu É porque sempre era levo isso que hora, você faz. É, era hora, chegou a hora. Não precisa muita coisa. O guia, quando ele tá, o médium, quando ele está firme e o guia está bem acoplado, ele vem, ele canta o ponto, ele faz o ponto e não, ilumina o ponto e não tem conversa. Canta o ponto, quando eu falo canto o ponto, não é falar aqui é uma cruz, é um não sei o quê, é um garfo, né? Cantar o ponto dele. Ele tem um ponto de descida e quando canta o ponto ele vem. E aí ele tem que cantar que aquele ponto é o ponto dele. Que nem o senhor João tem o dele, o senhor Tranca-Rua tem o dele, todos os Exus têm que ter os seus pontos. É muito difícil hoje em dia você ir num terreiro e ver o guia descer e cantar o ponto. É muito difícil. Mas não é impossível, né? Tem eu alguma lembro que história nova? quando eu lembro que Fala. quando você desenvolveu, mãe, isso há 30, mais de 30 anos atrás, eu lembro que o guia tinha que descer, riscar o ponto, cantar o ponto e Cantar o ponto. confirmar. Confirmar, exatamente. Não era conversa mole, não. Fica fazendo aqueles pontinhos. Tá certo, tá errado, tá certo. É. Não, ele vinha, fazia o ponto e não tinha conversa. Eu vou O que começar a mais? contar umas histórias engraçadas aí, então, mãe. Vamos lá. Vamos que eu estou precisando Então, dar risada. você Mas, ó, sabe pessoal, que... peraí, Paulo, deixa eu Oi? falar uma coisa. Essas histórias que o Paulo vai contar são histórias verdadeiras. Foram coisas que foram acontecendo no percorrer dos anos, das gírias. Muitas coisas pegavam a gente de surpresa. Hoje a gente dá risada, mas foi triste, viu? Pode Sim. contar, filhote. Pode Então, falar. quando eu tive um problema na apendicite, e, e eu estava na casa da minha mãe muito mal, né? E o meu irmão estava lá e ele recebeu o sete encruzilhada. Eu nunca tinha visto meu irmão com enxu assim, né? Aí eu falei, nossa, né? E eu fui conversar com o seu sete encruzilhada. Primeiro nossa, ele me deu uma lição de moral, uma lavada, né? Que eu tava para baixo, tava entregue. Eu falei, nossa, que enxu bravo, né? Aí ele falou para mim, para quando eu melhorasse, eu ir no cemitério, acender uma vela assim, 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 e falei, ó, tudo bem. E eu melhorei, fiquei bom depois de algum tempo, e eu fui no cemitério para pagar a promessa para o seu sete encruzilhada. Cheguei, achei o lugar certinho que ele falou, um túmulo abandonado, assim, assim. Eu falei, nossa, é aqui. Achei. Peguei, pus lá a pinga, pus o cigarro, pus a vela. Cadê o fósforo? Eu não levei fósforo. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora sem fósforo? Aí tinha um mendigo deitado assim, num túmulo lá no chão, com um cachorro, com um gato. O mendigo olhou para mim e falou assim, você quer fósforo? Eu falei, pô, eu quero, meu, presta aí para mim. Aí o mendigo emprestou o fósforo para mim, eu acendi, fiz tudo lá e fui embora. Beleza. Chegou sexta-feira no centro, eu quietinho ali, sem falar nada. Seu Sete Encruzilhada me chamou e falou assim: seu filha daquela coisa, né? Se não é eu te emprestar o fósforo, você não tinha acendido a vela, né? E eu não tinha Tá falado vendo? isso para ninguém. Eu sei. Você Isso acredita, chama mãe? firmeza. Acredito, sim. Você acredita? Acredito mesmo. O que Ele mais? falou assim, ele falou assim para mim, ó, se não sou eu te dar o fósforo, você não tinha feito o trabalho, né, meu? É verdade. Essas coisas acontecem que é para você acreditar. Nem haveria necessidade dele falar, mas isso é muito bom para confirmar que realmente ele fez, mandou e estava tudo certo. E para você prestar atenção, né? Aham. Aí tem muitas histórias, né? Eu trabalhava num terreiro com a minha mãe.
que descia a linha inteira dos Caveira. Tinha Tata Caveira, João Caveira, Sete Caveira, Caveira disso, Caveira daquilo. Tinha todos os Caveira no terreiro. Era uma coisa impressionante. Quando descia a linha dos Caveira, descia todos. E tá lá o trabalho, correndo, trabalho para cá, trabalho para lá. Tinha um moço que ele era sargento da Polícia Militar. E ele trabalhava com o Exu Caveira. É verdade. De repente, mãe, ele saiu correndo no meio do trabalho, sem falar nada, foi lá na rua, pegou um ladrão pro cangote que estava roubando o carro de um filho do centro e entrou com o ladrão dentro do terreiro, mãe. Ele era a polícia. Eu acredito. A linha dos Caveira A linha dos Caveira é uma linha muito séria, ela não é de brincadeira. Caveira não brinca. E eles estavam rondando. Mãe, ele viu o ladrão roubando o carro e foi lá fora e pegou o cara. Mas acontece mesmo. Acontecia. Hoje em dia não acontece mais nada dessas coisas. Que Deus o tenha. Ele era um médium maravilhoso, era um grande amigo que eu tinha. Que eu tenho, porque ele continua vivo. Eu não estou conseguindo te ouvir, mãe. Eu disse que ele era um grande médium e ele está vivo, né? Ele desencarnou, mas ele continua vivo. E foi um querido amigo que eu tive. Me ajudou muito também. Ele respeitava muito você, né, mãe? Muito. Ele era um médium maravilhoso. E nesse terreiro, assim, era um terreiro de Umbanda velha, que fala, né? E tinha uns guias muito bons. Foi lá que minha mãe desenvolveu, né? Umbanda raiz, né? Oi? Umbanda raiz. É Umbanda raiz, não é a Umbanda Nutella, né, mãe? E um dia o Exu da minha mãe tava virado no giraia, né? Bravo, e xinga daqui, xinga dali. De repente ele pediu um tucho de fundanga, né? Falei, nossa, o que ele vai fazer com essa fundanga? Ele foi lá fora, falou, não precisa ninguém me seguir, não. Se o Cambô não me seguir. Foi lá fora, era um terreiro grande, tinha um terreno. De repente o João Caveira voltou com a capa dele pegando fogo. A capa pingava. E minha mãe lá, incorporada nele, né? Eu falei, nossa, vai pegar fogo na minha mãe inteira, né? Aí a capa dele pegando fogo, ele tirou a capa com a maior calma, chacoalhou, secou e pôs na minha mãe de novo. Passou 15 dias, minha mãe saiu do terreiro. Na verdade, a verdade é uma só. Ele não gostava daquele terreiro. E eu estava lá, porque você acaba entrando, você se compromete, você fica com dó, aquelas coisas, a gente fica, né? E ele falava para o seu pai, leva meu burro daqui. Eu não quero meu burro aqui. Porque ele me chama de burro até hoje. Eu quero ir embora daqui, leva meu burro daqui. E seu pai não queria saber, porque seu pai tudo era festa, que Deus o tenha. Mas era meu Cambô. E esse fato aconteceu porque ele também foi fazer um descarrego de pólvora, porque hoje em dia é meio complicado, você não vê muita gente mexer com fundanga, né? E eu mexo, eles mexem, né? E eu tô ali, sou cavalo, tenho que obedecer. E aí aconteceu, era dia 30 de novembro, eu nunca me esqueço, era a última gira do mês. E ele bravo com seu pai. Bom, aí aconteceu isso. O engraçado, meu povo, aconteceu o seguinte, ele queimou metade de mim. Toda a minha parte esquerda ele queimou. Minha sobrancelha, meu cabelo, meu braço e meus 2 dedos. Esses 2 dedos meus aqui, o indicador e ele queimou. Mas queimou que ficou em carne viva, mas em carne viva. Eu não posso nem lembrar. Bom, passou. Eu peguei, seu pai falou assim para mim, seu João tá bravo porque você não sai de lá. Eu falei, irmão, então eu saí. Já saí. Saí numa boa, mas saí, porque não ia arrumar mais encrenca do que eu já estava encrencada, né? Bom, passou. O meu cabelo foi crescendo, né?
Eu tinha que pintar a sobrancelha, aquelas coisas que vocês sabem de mulher, porque você tem que trabalhar, tem que estar bonita, né? Mas o dedo nada. Os 2 dedos estavam em carne viva, pretos, mas pretos. Eu olhava assim, a pele estava levantada e eu via a carne lá dentro. Aí eu falei, bom, nós vamos ter que entrar num acordo, eu não posso trabalhar, eu preciso dirigir, eu não posso fazer meu serviço, para tomar banho é um problema, aquelas coisas que vocês já sabem, não preciso falar. Eu peguei e perdi a paciência, porque eu converso com o meu Exu, alguém pode achar errado, mas converso com ele como se eu estivesse conversando com você. Eu falei, aqui, seu João, vou avisar o senhor de uma coisa. Ou o senhor dá um jeito nesses meus dedos, ou a nossa velha amizade acaba aqui. Porque eu não posso ir no hospital. Se eu for no hospital, eu vou ter que falar para o médico que foi queimada de pólvora. Porque mexer com pólvora é crime. Eu vou ser presa, eu vou ter que ir na delegacia, vou perder o emprego. Porque é uma situação complicada você mexer com pólvora, não é qualquer um, não. Bom, eu falei, o senhor vê aí o que o senhor quer fazer, encerrado o assunto. Passou uma semana, eu não tinha mais nada. Ó, meus dedos estão, você não dá para me mostrar aqui para vocês, ó, limpinhos, limpinhos, branquinhos. E limpou, não precisei passar nada nela, eu não podia nem passar nada, nem lavar, não lavava, eu punha gás, embrulhava a mão na gás e assim, sarou. Falei, bom, então agora o senhor arruma um lugar para nós trabalhar. Aí ele arrumou. E é verdade, isso daí, e eu não podia explicar, não podia falar, não podia mostrar, eu estava sofrendo profundamente. Foi isso que aconteceu. Então, a nossa amizade é de velhos tempos, a gente se entende, quando ele fala eu obedeço, porque se eu não obedecer, eu levo. Ele arranca o retrovisor do seu carro. Arranca. Essa é outra história, que eu estava dentro do carro e minha mãe falando com o João Caveira que a mão dela estava isso, que a mão dela estava aquilo, que ela não ia mais na Umbanda, que ela ia abandonar. De repente passou um ônibus, pau, arrancou o retrovisor dela. Eu falei, toma! É verdade. Lembra? É verdade. Eu estou até agora, eu não sabia se descia do carro, se parava o carro, se ia embora. Aí eu peguei minha mãe, ela saiu do terreiro. O João Caveira fez isso na capa dela para tirar ela de lá. Ele não podia falar lá com todas as letras, mas ele fez isso na capa para tirar minha mãe de lá. Beleza. Aí a gente foi trabalhar num outro centro. É verdade. Aí era um centro muito grande também, muito conhecido, né? E aí o pai de santo de lá, quando chegava aquelas pessoas macumbada, doente, ferrada, estrupiada, eles passavam tudo para minha mãe. Ah, vai com aquela moça ali que ela é boa. Ah, vai com aquela moça ali que ela é boa. Tá bom. E aí eu comecei a ficar irritado com o pai de santo, né? Aí um belo dia era uma gira de Exu, a história do galo, viu, mãe? A história do galo. O Tranca-Rua tinha um cambono que era um lord inglês, né? Ele era um médico. Era um lord. Nossa. Posso contar? Ele cuidava das coisas do Tranca-Rua como se fosse um bebê. Aí o Tranca-Rua, os Exu desceu, do pai de santo e todo mundo, né? E aí chegou minha vez. Lá era meio por ordem, né? Aí o Tranca-Rua desceu e ele falou pro cambono assim, né, mãe? Tranca-Rua desceu. Meu galo. Posso contar? Posso contar? Pode. Era um terreiro enorme, né? Ele tá desativado, mas era um terreiro enorme. E o seu Tranca-Rua, porque esse meu filho aí, ele tem esse seu Tranca-Rua dele tem uma capa maravilhosa, enorme. Então chegou a vez dele, que lá tinha vez, né? Chegava a vez de cada um ia recebendo. Ele recebeu o seu Tranca-Rua. E eu ainda estava consciente. E o cambono dele, que era um lorde, é um lorde, ele tá bem velhinho, mas é um lorde, é um médico maravilhoso. Ele falou assim pro cambono, vai pegar meu galo. Falei, nossa senhora,
Eu nunca vi essa história de galo. Onde já se viu galo? Ainda mais aqui. E era um terreiro cheio de frescura. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Falei, minha Nossa Senhora. Aí o doutor pegou, saiu, tinha uma portinha lateral. Ele veio lá de fora com uma caixa de papelão, mas uma caixa de papelão que cabia uma pessoa sentada dentro, né? Eu falei, Nossa Senhora bendita, o que que vai sair daí? Aí ele solenemente pôs a caixa no chão, aos pés do seu tranca-rua, abriu a caixa, tirou a capa do seu Não, antes o tranca-rua, Exu do pôs Pé a... de Santo falou, não pode fazer matança aqui. É, é verdade. Aí ele tirou a capa solenemente, pôs no tranca-rua. Tirou a cartola solenemente, pôs no tranca-rua. Aí seu tranca-rua falou, seus bobos, vocês estão pensando o quê? Ficamos tudo com cara de bobo realmente lá. Lembra? Dizendo, bom, você não lembra. Mas foi muito engraçado. Eu não acreditava. Eu falei, esse cara é louco. Frango, nunca mexemos com frango, nunca mexemos com nada. E foi muito engraçado. Porque E aí eu nós não acho, mãe, que esquecemos. ele fez isso para ver que o Exu estava firme ou não, né? Porque o Exu tinha que Eu ver que não acho que tinha galo, sim. né? Agora eu quase caí das pernas, porque eu falei, minha Nossa Senhora, a gente é novo aqui e ele vai me fazer uma arte dessa. Era tudo certinho. Na verdade, era uma antiga federação que tinha, um negócio muito É, mas sério. é um terreno bom, não resta Aham. dúvida, mas foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Nesse terreiro, a gente trabalhou um bom tempo lá, né? Trabalhando. E também tem algumas histórias engraçadas lá, né? Um dia chegou uma mulher muito bonita, pela primeira vez lá no centro, né? E meu cambono disse para mim que ela começou a pedir as coisas pro seu tranca-rua. E É. pede, 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 fala. E o tranca-rua olhava de cima embaixo, olhava, olhava. De repente o tranca-rua falou para ela assim: Minha senhora, por que a senhora mente para mim? Ela falou: Não, imagina, eu não estou mentindo para o senhor, né? Ele falou: Não, você está mentindo para mim, não precisa mentir para mim. Aí ele falou: eu sei que você é uma senhora da vida. Você não precisa Nossa, ter vergonha. Eu é. eu tô vendo que você é isso, né? E eu atendo você normalmente. Eles não são bobos, não, porque tem gente que vai falar, não só com o Exu, com o preto velho, com o caboclo. A pessoa fala de uma tal forma que parece que ela é uma coitada, que ela é uma vítima, que ela é uma coitadinha, que está precisando. No fim, às vezes é uma bela de uma loba que está ali disfarçada em pele de cordeiro. E eles não são bobos, eles vão dando corda até que puxa. Isso é muito comum quando você está bem firme, quando a entidade é firme. Não adianta pensar que você vai lá falar mal dos outros, pedir mal para os outros, porque eles não são bobos, não. Eles não estão lá para satisfazer as vingancinhas de determinadas pessoas, prejudicar, tirar o emprego, tirar marido, tirar mulher. É assim que eles veem os companheiros e as comadres, ou as guardiãs e os guardiões. Eles são maravilhosos. Eu tenho uma admiração pelos guardiões, pelos Exus, que eu não sou nada sem eles, nada. Eu E a gente tenho. fala de Exu, né, mãe? Mas tem uma história da sua pombagira também que marcou a minha vida. Ah, vá. Nós estávamos já no terreiro, só que era no fundo da sua casa lá, né? Era naqueles cômodos. E você estava trabalhando com a Maria Padilha. Ah, Nossa, você com a Maria Padilha há 20 anos atrás, 15 anos atrás, era uma coisa impressionante, né? Ela vinha, falava castelhano, ela dançava. E entrou um moço lá, um moço não, um monstro, né? O cara tinha uns 2 metros de altura. E começou a reinar lá dentro, sabe? Eu era molecão, não tinha lá tarimba nenhuma, né? E a Maria Padilha estava benzendo uma mulher, ela falou: Pera aí um minutinho.
ela pegou uma espada de São Jorge, mas ela deu uma surra nesse homem. Uma surra. E Eu ela acredito. pegou o cara pro colarinho assim e jogou o cara lá na rua. Ele foi com o cara até a rua e jogou ele, mãe. Eu acredito. É que o Não povo era João pensa. Caveira, era Maria Padilha. É Maria Padilha mesmo. É que o povo pensa que a pombagira é boba, pensa que ela não tem força, pensa que ela não tem firmeza, só pensa que vem dançar, beber. Não, porque ela é chefe da gira e quando tem o chefe da gira, seja Maria Padilha, seja João Caveira, ele tem obrigação, ou outro guia que esteja em terra, ele tem obrigação de manter a ordem, manter o respeito. E se precisar, elas, né, vira banda, pega para os colarinhos mesmo. E você vê, pelo que eu fiquei sabendo, era um homem muito maior que eu não seria capaz, não Uhum. teria essa coragem de pegar os colarinhos. Nossa Senhora, eu morro de Foi medo, porque eu sou impressionante. mulher, né? Mas é que Uhum. eles têm retaguarda, eles têm força e firmeza. E isso aconteceu realmente. Eu lembro bem desse daí. Eu Foi lembro bem também, impressionante. eu lembro bem também de um outro caso, aí já era aqui no terreiro da Vila IP. Estava correndo a gira, era a gira de Maria Padilha, e tinha alguém dando trabalho num canto ali, vai, vem, vai, vem. Ela pegou o cara pegou assim, deu uma chave de braço nele, rodou, estava com alguma coisa lá, disse que estava, né? Porque esse Uhum. povo tem que tomar muito cuidado, porque quando vem gente de terreiro de fora, ou vem alguns pseudo-médiuns e fala assim, hoje eu vou deitar e rolar nesse terreiro aqui, olha para nós assim, fala assim, esse bando de bobo aí, né? E diz que a pessoa e era também era bem grande, era mulher, eu acho. Eu não sei se era homem, se era mulher, o que que era. Não, é só seu pai contou depois. A pessoa começou a sapatear e não ia embora, e não ia embora, e não ia embora, porque ele sabe, né? Dá trabalho. Maria Padilha saiu, pegou ele pro pescoço, rodou, deu uma rodada assim. Ah, não deu um segundo, o cara já acordou. Aí é complicado, porque você sabe como que é. Como o seu irmão sempre fala, esse povo faz curso, dá curso de pai de santo, de mãe de santo, de vó de santo. Eu quero ver encarar um negócio desses, porque se você não está firme, você sai correndo. É Agora, se verdade. está firme, confia no seu taco, confia no seu guia, ninguém bagunça. Ninguém bagunça o coreto. E vem bagunça uma vez só, nunca mais volta. Agora contar uma Esse história dia eu lembro. engraçada, mãe. Né? Vou contar uma história engraçada que aconteceu lá no terreiro. É, Antes do meu irmão entrar no terreiro, dele é, assumir a direção do terreiro, era ele, mãe, meu pai, tinha mais 2 ou 3 gatos pingados ali, e a gente se virava, não tinha ninguém. Aí eu tinha um médio na corrente que chamava João seu Capa João. Preta. Seu João Capa Preta. Um queridíssimo nosso, João Capa Preta. E ele tinha um Queridíssimo. Fusca. Lembra, mãe? Ele tinha um Fusca, mas ele não era nem Sim. podre. Se você andasse no Fusca, você pegava tétano. Não tinha banco. Não tinha banco, tinha uma Não tinha cadeira banco. assim. Ele encostava o Fusca em grande estilo, assim, parecia um Opala. O Fusca caiu no pedaço. E ele era um moço Coitado. de muita fé. Ele levava frango assado, ele levava pinga, ele era pedreiro. Ele é. Aí acabou o trabalho, a gente fechou a porta, cadê o Fusca do homem? Roubaram o Fusca do homem. Aí ele falou para minha mãe, olha, roubaram meu Fusca na porta do terreiro, se não eu achar esse Fusca, eu nunca mais piso aqui, que não, isso, que aquilo, falou, xingou. E minha mãe falou assim, o João Caveira vai trazer. Fica tranquilo, o João Caveira vai trazer seu Fusca. No domingo, ele me ligou. Ele falou, Paulo, apareceu meu Fusca.
Falei, você achou na polícia? Onde você achou? Ele falou, deixaram o Fusca na porta da minha casa e com o tanque cheio. Eu lembro, eu lembro, É coisa que eu ninguém lembro disso. acredita. É verdade. Como que apareceu na casa dele com o tanque cheio? Ah, mas acontece, Paulo. O Exu é foda. Exu, quando ele é firme, quando ele sabe que a coisa está errada, ele ajuda. Eu quando ele Uma ganhou na outra. loteria. É quando ele ganhou na Então, loteria. foi ele, mãe. E aí? Ele ganhou na loteria. O que aconteceu? Aí achou o Fusca, ele agradeceu e falou, e levou um frango assado pro Tranca-Rua, levou um pro seu João Caveira. E aí ele pegou e falou assim, seu Tranca-Rua, eu preciso ganhar dinheiro para ajudar o terreiro, para montar o congá, para fazer isso, fazer aquilo. E deu R$ 10 pro seu Tranca-Rua pro terreiro. Cruza esse dinheiro aqui para mim, seu Tranca-Rua. O Tranca-Rua cruzou o dinheiro para ele. Pois ele foi e ganhou na loto. Eu lembro, eu Você lembro, lembra, mãe? eu lembro. Mas do Ele jeito que ganhou ele na ganhou, loto. ele gastou tudo, né? Ele torrou tudo, né? Ele ganhou até um bom dinheiro. Mas ele torrou tudo, né? Tá Ele lembrado? ganhou na loto. Aí eu lembro, mãe, que logo que ele ganhou na loto, ele foi lá no terreiro e ele foi com bastante dinheiro, né? Ele falou: É. vou dar esse dinheiro pro terreiro. Eu falei: não, dá pro Tranca-Rua. Eu sei, mãe, que a hora que ele foi dar o dinheiro pro Tranca-Rua, o Tranca-Rua deu uma bronca nele, mãe. Falou Ele. para ele: você pega esse dinheiro seu e você sabe o que você faz com ele. Não pode falar palavrão, né? É. O Tranca falou: não preciso de dinheiro. Você pega esse dinheiro, você dá numa caridade, dá para pobre, dá para alguma coisa. Se fosse um pai de santo sem vergonha, esses marmoteiros, pegava o É. dinheiro e enfiava no bolso. Hoje eram É uns 20 verdade. mil reais, mãe. É verdade. Eu lembro disso. E na hora que ele deu o dinheiro pro Tranca-Rua, você lembra, mãe, que a vela do Congá pulou? Não, eu não tava presente, eu estava incorporada, eu fiquei sabendo. O Cambono falou que a hora que ele pôs o dinheiro no chão, a vela de Ogum pulou. Eu acredito. Eu É. acredito. Mas fazer o quê? Então, Estava um Exu de lei ali, né, mãe? exatamente. Essa a diferença. Exu de lei. Não é marmoteiro, não é esses Exu de rabo de encruza, que esses marmoteiros batiza com o nome dos nossos amados Tranca-Rua, Sete Encruzilhadas, Seu João, Dona Maria Padilha. A pessoa chega lá e fala assim: ai, foi Maria Padilha que estragou meu casamento. Então, isso é um crime que essa gente faz, mas dia menos dia eles vão pagar, porque Maria Padilha não vai separar casal para agradar essas vagabundas que não tem o que fazer, que é marido dos outros. Isso é ser vagabunda mesmo, com tanto homem que tem na face da terra, vai justamente querer tirar um pai de família, separar uma família, um casal, deixar os filhos aí na miséria. Infelizmente, isso acontece. Eu tenho muito respeito, tenho muita admiração, sou muito cumpridora dos meus deveres com os nossos amados guardiões, não só com todos da casa, que são Exus de lei, porque esse pessoal pensa que você vai lá, dá uma garrafa de pinga, dá uma farofa, aliás, essas farofas horríveis, né? O povo pensa que Exu é sei lá o quê. Leva aquelas farofas que dá até nojo. Graças a Deus que no nosso terreiro tem um pessoal que faz umas farofas deliciosas, né? Que sobra eu como mesmo. E dá aquelas farofas cheias de pimenta. Pensa que Exu é o quê? Ele é um espírito de muita luz, que ficou muito tempo nas escolas espirituais aprendendo a lidar com o ser humano, esse ser humano que nós temos aí podre, né? Para saber dar uma volta nesse ser humano que vem pedir coisa errada, né? E eles oferecem essas porcarias
tanto na encruza como no terreiro, leva essas coisas horríveis aí, pensando que Exu é cachorro. Se é outra entidade, leva alguma coisa melhor. E se é Exu, leva essas porcarias. Exu é um espírito de muita luz. Ele está a serviço do Cristo. Não é esses rabos de encruza que fica aí com essas entregas chula, vagabunda aí. Porque o pessoal não sabe realmente, muita gente não sabe o que está pondo na encruza. Veja bem, muitas vezes alguma entidade fala, leva na encruza uma farofa, vela ou bebida. Para que serve aquilo? Você acha que um Exu de lei, que vem no terreiro, que trabalha, que incorpora, vai lá chafurdar naquela farofa, naquela pinga porcaria, naquele charuto porcaria, porque a pessoa compra o que tem de pior, né? Deve o mais barato. Não, aquilo funciona como uma armadilha. Porque, às vezes, na vida dessa pessoa que foi se consultar com o Exu, existem esses rabos de encruza, né? Esses, infelizmente, são nossos irmãos, são filhos de Deus, mas que fazem mal, que atrasam a vida das pessoas, que grudam nas pessoas para acabar com a vida da pessoa. Aquilo ali serve como se fosse uma armadilha, como se fosse uma ratoeira, como se fosse você põe armadilha para pegar passarinho, eles entram tudo lá e pega. Por quê? Porque esses rabos de encruz, eles chafurdam nessa bebida, nessa menga, nessa farofa. Aí vem realmente os Exus de lei, que são da patrulha, e leva todo mundo embora. Leva todo mundo embora e aprisiona, porque existem prisões subterrâneas aonde ficam esses rabos de encruza que fazem toda essa gana de coisa ruim. Um dia eles vão se arrepender, um dia eles vão serem recuperados, porque Jesus disse que não vai se perder nenhuma ovelha dele. Então é isso, é assim que funciona. Agora, se você quer agradar o Exu no terreiro, depende da casa, leva um frango assado, leva uma farofa bem feitinha, Claudete faz umas farofas deliciosas. Seu João Caveira gosta de farofa de, ai, credo, de miolo de boi. E ela faz, né? Ela chega lá solenemente com a farofa e ele se delicia. E tem o Marcos também. O Marcos também faz cada farofa, que é uma delícia, né, filho? Sim. Joãozinho está aqui do lado. O que mais, meu filho? Ô mãe, o pessoal nem todo mundo sabe, mas eu tive uma doença muito séria no cérebro, né? É verdade. Eu tive um tumor no cérebro que apareceu do nada e quase eu morri, né? É. Por que eu tô falando isso? Duas etapas, né? Bem antes de eu ficar doente, um bom tempo antes, o tranca-rua desceu e falou pro Dr. Prata, manda o meu cambono ir lá no meu túmulo, no túmulo do cemitério, né? Que tem um presente meu lá para ele. Eu falei, nossa, manda ele lá sábado, tal horário, assim, assim, que vai ter um presente lá no túmulo do tranca-rua para ele. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Quando eu cheguei no túmulo, mãe, você lembra bem dessa imagem? Eu lembro. Tinha uma imagem do tranca-rua, mãe, mas desse tamanho assim, que eu Eu nunca vi lembro. uma imagem tão linda daquela. Eu falei, bom, vou levar a imagem para mim. E eu falei, nossa, Paulo, você pegou imagem do cemitério, credo, Paulo. Eu A fiquei imagem, assim, horrorizado. devia ter uns 100 anos a imagem. É Ela tinha verdade. uma capa de pano. Era perfeita, né? Nossa, aí eu peguei e levei embora. Aí passou, eu fiquei doente, eu fiquei cego. Bom, enfim, fiz uma cirurgia na cabeça, eu tenho até uma cicatrizinha aqui na cabeça. E passou. Aí, depois de um tempo, eu fui melhorando, melhorando. Aí eu me afastei de tudo. Eu não conseguia mais incorporar, eu não conseguia mais nada, eu não conseguia voltar a viver, não conseguia nada. Aí passou um ano, passou 2 anos.
Eu fiz até uma cirurgia lá em Uberaba, uma cirurgia espiritual, tudo. Beleza, fui melhorando. Aí, um belo dia, o tranca-rua me pegou. Depois de um bom tempo, eu não tinha recebido nunca mais, né? Aí ele mandou minha esposa falar para mim. Falou, olha, agora o meu burro sobreviveu, meu burro tá bom, pega a imagem, leva onde você achou que outro cavalo meu vai lá buscar a imagem que ele vai precisar dela também. Eu acredito. Isso daí chama-se obediência, né? Confiança. Porque você pegou e levou. Eu não entendi aquela imagem. Eu achava, porque todo mundo que não quer mais imagem despacha no cemitério. Aí você me vem com aquele elefante, fazer elefante, né? Eu falei, nossa senhora, mas como a gente não desobedece, a gente sabe que tudo tem fundamento, tudo na nossa vida tem fundamento. Então você pegou e levou. Então é assim que funciona, meu filho. Eu deixava ela no Exu é esgoto, porque maravilhoso. ela não cabia em lugar nenhum. Exu é maravilhoso. Eles nos ajudam, nos livram, nos ajudam a curar. Tem gente que não acredita que Exu é curador. São excelentes curadores. Ô mãe, quando o pai teve Excelente. aquela doença, a síndrome de Fournier, quem que fez a cirurgia nele? Seu tranca-rua. O seu tranca-rua que fez a cirurgia no meu pai. Seu Meu pai já tranca-rua foi, é. Ele né? Ele já chegou, estava você chegou. morrendo. Pode Você falar. chegou lá em casa, de repente ele veio e falou: dá uma bacia d'água aí. Aí dei a bacia d'água, mais o que ele Uma tesoura. precisava. É, ele fez o que tinha que fazer, falou: agora pode levar para o hospital. Aí levamos, o médico deu 25% de chance dele sair da mesa, e ainda ele viveu mais 20 anos. Minha mãe E foi teve que assinar um termo lá. Eu tive que assinar um termo de responsabilidade, que se ele morresse, não. E ele se curou, mas foi muito engraçado porque você chegou lá em casa de bermuda, de chinelo, e de repente veio o seu tranca-rua. Eu falei, nossa senhora. O Então meu nós pai, temos ele estava fedendo. O meu pai ele fedia. estava apodrecendo vivo. Era uma Vivo, bactéria que come o cadáver, a bactéria estava comendo o meu pai. exatamente, exatamente. Aí passei a mão nele, levei para o hospital e ele não morreu. Então, a gente tem muita fé em Exu, temos fé em todos os guias. Mas Exu, quando vem, vem para resolver o problema, não vem para brincar e nem para encher a cara, como muita gente faz, de beber 500, bebe, 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 fala, quando ele vai embora ele leva nada. Estava contando outro dia aqui, aquele pseudo pai de santo que já foi para o lado de lá, bebia 7, 10 champanhe, 12 champanhe, depois a gente tinha que levar ele bêbado para casa, que não parava em pé, você lembra? Não Que sabia, a não gente conseguia andar. não conseguia, a gente dava carona para ele, eu falei, Deus me livre e guarde, não quero mais saber disso, não. Então, não adianta encostar em Exu, falar que é ele que bebe, falar que a pombagira vai por aí, que a nega pula a cerca por causa que tem pombagira. Isso é mentira. Ela é uma sem vergonha de marca maior e fica usando a pobre da pombagira para se satisfazer aí, fazer na gandaia. Você vai em festa, de repente a nega recebe a pombagira como se fosse a rainha da, né? Não pode. Para você receber uma entidade, você tem que estar numa gira, ter uma corrente. De repente, essa entidade aí pega uma garrafa, quebra, mata um, pronto. Foi a pombagira. Você vai lá no delegado falar para o delegado. Isso é muito feio, isso denigre a imagem da nossa Umbanda, das nossas guardiãs, das nossas pombagiras que nos ajudam. Porque, na verdade, a função da pombagira é ela transmitir para você força, coragem, né? Determinação para você poder enfrentar situações. Porque tem muita mulher que apanha do marido, muita mulher que aguenta um monte de coisa e fica com medo de levantar a cabeça, fica com medo de ir à luta. Não!
tem que ir à luta, sim. Chega de pouca vergonha, esses safados sem vergonha, e vai fazer graça na rua, e depois chega em casa e bate na mulher, a mulher que ajuda ele, a mulher que limpa a sujeira dele, que faz economia, ainda o camarada vem e bate nela. Eu tive a sorte, a felicidade de ter me casado com um homem que nunca me falou um palavrão. Pra falar a verdade, seu pai nunca falou merda pra mim. Nunca. Falando em marido que bate em mulher, eu tenho uma história para contar. Então, mas eu sempre pedi a Deus que nunca me desse um marido que me batesse, porque se ele batesse, ele não acordava. Era uma surra só. Tinha que Então, bater escuta o que eu bastante. vou falar. Fala. Eu tinha meus 10, 12 anos. E eu era o alvará da minha mãe para ela ir em terreiro. Você era o alvará mesmo. Então ela falava, eu vou levar o Paulo. E eu, coitadinho, minha mãe não tinha carro, não tinha nada. Eu ia igual um condenado com a minha mãe. O terreiro acabava tarde. A gente voltava a pé. É verdade. Da Vila Teixeira até no Amazonas, a pé. Eu Não e minha tinha mãe. táxi. Não tinha táxi, não tinha nada. Não Beleza. tinha. Aí eu chegava em casa, meu pai quebrava o pau com a minha mãe. Eu falei, meu Deus. Aí dava sexta-feira, de novo. Minha mãe pegava eu e ia pro centro. Vamos lá. É verdade. Um belo dia deu meia-noite. Quando dava meia-noite nesse terreiro, o pai de santo recebia o Exu da meia-noite. Se acabasse 11h59, nós ia embora. Mas deu meia-noite, aí esquece. 1 hora, 2 horas, 3 horas, beleza. Aí minha mãe falou assim pro Tata Caveira. É verdade. Tata Caveira, eu preciso ir embora, porque o último ônibus é meia-noite. É E ele verdade. falou assim, você fica tranquila que você não vai perder o ônibus. Senão não chama o Tata Caveira. É verdade. Deu meia-noite, meia-noite e meia, 1h30, acabou. 1h30, eu e minha mãe, vamos pegar o ônibus. Fomos lá no ponto final. Tinha um ônibus parado no ponto final. É verdade. Tinha Aí mesmo. a gente bateu na porta do ônibus, o motorista estava dormindo. Estava dormindo. Ele falou, moça, eu tô atrasado, faz 2 horas aqui que eu tinha que ter ido. Eu dormi. É verdade. Então, verdade. o Exu, ele fez o cara dormir para esperar minha mãe. E É quando a verdade. gente chegou em casa, minha mãe falou pro senhor Tata Caveira, hoje meu marido me mata. Ele falou, ele não vai abrir a boca. É verdade. Nós Ele chegamos em casa... levantou, ele estava deitado na sala, no sofá, esperando, né? E como a gente não chegava, ele dormiu. Ele levantou, olhou para mim com aquele valor vermelho assim, olhou, não falou nada, foi dormir. Aí eu olhei para você e falei, nossa, Paulo, é agora. Aí ele foi dormir. Aí no dia seguinte ele falou, que hora vocês chegaram? Eu falei, 11h30, mais ou menos. Aí Coitado do seu pai. Daí ele virou, né? Aí minha mãe falou que precisava levar ele, né, mãe? Eu falei pro seu Tata, eu não vou vir mais, porque eu vou acabar perdendo, estragando o meu casamento. Eu falei, não, eu tenho que escolher uma coisa. Não, pode ficar sossegado. Hoje, quando você chegar em casa, ele falou, né, filha da mãe, não vai abrir a boca. E não abriu. Até hoje, eu tenho aquela cena dele olhando para mim. No fim, graças a Deus, ele acabou me acompanhando e ficou comigo todos esses anos, virou meu cambono. Não sei se foi um cambono de boa vontade ou de má vontade, mas ele estava lá e eu ia no terreiro. Se eu chegasse de manhã e falava, hoje acho que eu não vou. Não, vai sim, você tem obrigação. Então, eu devo muito ao seu pai também, mas foi uma história que foi o divisor de água da minha vida na Umbanda. E o meu pai, ele tinha todos os defeitos do mundo, sem educação, grosso, mal criado, mas ele comprava a briga da minha mãe com qualquer um. Teve uma vez que um pai de santo, eu não sei o que aconteceu, o meu pai chamou o cara pro pau lá na rua, chamou lá fora, deu um rolo, mas assim, o meu pai, ele defendeu a minha mãe a vida inteira, mesmo que ela estivesse errada. Isso eu aprendi com o meu pai. Uma das lições que eu aprendi com a minha mãe de Exu, hoje a gente centralizou em Exu, né, mãe? Podia ser caboclo, podia ser baiano, hoje é Exu.
Eu aprendi com a minha mãe, quando a gente saiu lá da federação, eu aluguei uma casa para minha mãe. Minha mãe não tinha mais centro para ir, né? Aí tinha um quartinho lá no fundo, né? Eu falei, mãe, vamos montar um congalzinho aqui? Ela falou, monta aí. Aí eu comecei a montar o congá e pus um lugar para pôr cortina, lembra, mãe? Eu lembro. A minha mãe falou, o que você vai pôr essa cortina aí? Porque eu tinha aprendido que quando era enxu, tinha que fechar a cortina, lembra, mãe? Lembro. O que você falou para mim? Não, não tem que fechar nada, não. Porque, e graças a Deus, nós não temos cortina, não temos nada. Exu é recebido com honras de Estado. Trabalha, sem Exu nós não fazemos nada, ninguém faz nada. Isso a minha mãe que Então, me ensinou. A todo terreiro que a gente ia, gira de enxu, era um copo de pinga no meio do terreiro, luz apagada, fecha as cortinas e salva o povo da esquerda. Lembra, mãe? eu lembro. Minha mãe falou, no meu terreiro, não. No meu não. No meu, Exu é recebido com honras de Estado. Exu determina, trabalha com o preto velho, trabalha com o caboclo, e eu não gosto desse tipo de coisa. Hoje, graças a Deus, a nossa casa é uma casa bem liberal, o povo chega lá, olha para nós e fala, essa cambada de tonto, mas nós não fazemos amarração, não fazemos separação, não arrumamos homem nem mulher para ninguém, tem o seu irmão na direção do terreiro, o pai Joãozinho, que é um doce de pessoa, né? Agora você está dando uma mão para ele porque eu estou afastada, mas eu daqui de casa, qualquer coisa que eu preciso, já firmo o seu João Caveira, firmo os Exu da casa, com todo o respeito que precisa, para cuidar dos meus filhos, cuidar do meu terreiro, e ninguém nos molesta. A gente, graças a Deus, é muito respeitado, nunca tivemos problema, porque tem gente que não sabe, mas quando você entra numa casa de caridade, né, num terreiro, na frente tem um cinturão de guardiões, né? Na rua, nós temos o povo da rua, maravilhoso, temos o povo da encruza, que são muito poderosos, temos o povo da porteira, que cuida da nossa porteira, porque se eles não forem bem firmados, quem é firmado? O pessoal pensa que é encher eles de pinga. Não, a gente tem que conversar com ele, pode firmar uma vela, falar, ó, salve o povo da porteira, peço proteção para minha porteira, né? Não deixar que nada de mal entre, porque se eles não estiverem firmes, entra aquelas porcarias que nunca entra sozinho, derruba todo mundo, fica aqueles espetáculos, aquela gritaria, né? A pessoa se joga no chão. Não, na minha casa não tem disso, não. O negócio lá funciona. Firmeza de cabeça, firmeza de Exu. Cada Exu da minha casa, dos meus filhos, da minha corrente, é muito respeitado. A gente faz questão que eles sejam muito respeitados, porque é uma honra para a gente ter aquela linha de Exu, de Pombagira, não vir lá para fazer porcaria e oferecer coisa errada para elas. E eu acho, mãe, que hoje, o que a gente aprendeu? Que a pessoa desenvolve diferente, né? Com o Zenchu. Quando a minha mãe desenvolveu com o Zenchu, a minha mãe apanhava do Exu. Eu apanhava do Exu. A gente tinha teste de Exu. A gente tinha roda de marafo. A gente tinha prova de fogo. O Exu tinha que passar na prova do fogo, na prova do Mas marafo. você sabe o que falta hoje, Paulo? Vou falar a verdade para você. Eu sempre falo isso para o seu irmão. Falta um órgão fiscalizador. Porque tem terreiro por aí que faz do diabo a quatro. Deita e rola. Mas Deus me livre e guarde, dá medo. Você entra lá, o Exu chama, ô fulana de tal, ô filha da mãe, filha da avó, ô sua, né, não sei o que Daí para lá, pior. sua santa. Imagina que isso é palavreado para Exu.
Isso é palavreado para zombeteiro, para rabo de encruza. Você acha que eu chego num terreiro desesperada, precisando de ajuda? Aí o cara me chama daqueles nomes, não, uma vez só. Eu encho a cara dele de tapa. Nunca mais eu piso naquele lugar. Isso é falta de educação, falta de firmeza, falta de esclarecimento. Então tem que acabar essa história de demonizar Exu, de ridicularizar Exu, de ridicularizar Pombagira. Eles são maravilhosos, eles são nossos amigos que estão aí aguentando toda essa sujeira para nos proteger em nome do Cristo. Outra coisa que minha mãe me ensinou é assim, por que o Exu chama Exu Caveira? O outro chama Tranca-Rua, o outro chama Encruzilhada, esses nomes tudo esquisito. Minha mãe me ensinou por que eles têm esses nomes. Na verdade... Pode falar, mãe. Pode falar. Na verdade, são espíritos de muita luz, são espíritos que foram homens importantes, foram militares, foram reis, foram rainhas. E hoje ele não pode chegar aqui e falar, eu fui rainha da Inglaterra, eu fui rei, não sei da... Não, eles usam esses codinomes, mas também... cada um tem a sua influência, cada um tem a sua função. Exu Caveira trabalha na linha do cemitério, lida com a morte. Quando você desencarna, quem recebe você lá, te protege, são os caveiras, porque se você não tiver a proteção dos caveiras, você é aprisionado por esses monstros, né? Esses espíritos das trevas que te aprisionam para te levar para fazer maldade. Às vezes a pessoa não tem religião, não tem ninguém que reze uma Ave Maria para ela. Então os caveiras ficam ali na linha de frente, eles trabalham pesado, pessoas que morrem e não têm esclarecimento nenhum, são prisioneiras da matéria, ficam ali, o espírito fica ali com o corpo da pessoa apodrecendo, né? E ele fica ali. Então, quem cuida dele são os caveiras, até conseguir desgrudar aquele espírito dali. Eles têm um trabalho maravilhoso e eles não são de brincadeira. Tem os Exus da encruza, tem os Exus da rua. Cada um tem sua função. Em cada encruza tem um Exu, um guardião. E muito interessante, porque eles cuidam de tudo e de todos. Mas, normalmente, quem é filho de Umbanda tem uma marca. Então, nós temos aquela proteção, temos que saber passar na encruzilhada, temos que saber passar no cemitério, salvar o povo da encruza, salvar o povo da rua, salvar o povo da calunga, com todo o nosso respeito. Porque você passar no seu vizinho, você não fala, ô vizinho, boa tarde, boa noite, bom dia. Ô vizinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Com eles é a mesma coisa. E quando entra na casa dos outros, tem que pedir licença, né? Exatamente. Então, eles estão aí para nos ajudar, né? Não teve pergunta, João? Não? Perguntaram do moço gritando no atabaque, eu não entendi. É? O João falou uma pergunta de uma pessoa que saiu gritando do atabaque. Que marimbondo? Que lugar? Paulo? Qual a história do marimbondo que eu não lembro? Ah, do seu Jorge. É verdade! No meio do trabalho, assim, o tabaco comendo a gira e tal, de repente o Olga gritou, ai! A mãe de Santos falou, é demanda, é demanda! E deitou esse homem no chão, ele gritava, e ela recebeu um Exu, recebeu não sei o que lá, e falou, não, o marimbondo me mordeu. É verdade, seu Jorge. Olha, Paulo, a nossa conversa foi muito boa. Eu espero que o pessoal que assistiu tenha se divertido um pouco, tenha aprendido um pouco, porque o nosso tempo já acabou. Eu peço ao Oxalá, a todos os guias e orixás, a todos os guardiões e guardiãs, que nos ajude, que nos dê força para a gente
aguentar, passar essa pandemia e voltar a trabalhar, né? Mas não deixem de cultuar suas entidades, seus anjos de guarda, de rezar bastante, pedir força, pedir proteção, usar máscara, o distanciamento. Não é ficar com nojo das pessoas, mas se preservar. Não tenham medo, porque o medo atrai a doença. Tenham fé. Peço a Oxalá que os abençoe do fundo do meu coração. Faz favor, Paulo, despeça-se. Muito obrigado Meu a filho todos. João, peraí, meu filho João, meu contra-regra, que me aguenta. Muito obrigada, meu filho, que Oxalá te abençoe e todos os meus filhos do terreiro que estiverem aí recebam o meu fraterno abraço. Fala, filho. Boa noite a todos. Eu não conheço ninguém, eu não sei o nome de ninguém. Com essa doença da minha mãe, eu senti a vontade de ir para ajudar meu irmão. Então, se alguém tem uma má impressão de mim, que eu não dou risada para ninguém, se você dá uma paulada na minha cabeça, eu não dou risada. Eu sou de poucas palavras, mas se eu puder ajudar, eu sempre estou aqui à disposição. E eu estou ali para ajudar meu irmão no que ele precisar. Proteger meu irmão, entrar na frente. Eu sou ali uma peça que eu estou ali para dar todo o apoio para o meu irmão, até a minha mãe voltar. E agora, meu irmão vai fazer um trabalho para mim também, acho que dia 15. Quem quiser participar, fica à vontade, viu, mãe? Tá certo, vai ser um prazer. E outra coisa também, rapidinho. Lá na porta do nosso terreiro tem uma prateleira cheia de mantimentos. Então, nós ganhamos muitas cestas básicas que são doadas. A gente ajuda as pessoas que precisam, né? Mas nós deixamos na prateleira. E as pessoas que têm muita necessidade, têm vergonha de pedir, elas passam lá e pegam. E outras pessoas também abastecem a prateleira. Quer dizer, não ficou um negócio vandalizado. Então, a gente tem que ajudar aqueles que têm fome. Quem puder nos ajudar com mantimentos, vai ser muito bem recebido. Boa noite. Boa noite. Boa noite, filho. Que Oxalá te abençoe.